Manhã do Ouvinte. Entrevista. Como é bom estar com você na Rádio Manhuaçu, nas mídias sociais e recebendo os nossos convidados nesse horário de muita informação aqui na Rádio Manhuaçu, no Facebook e também no YouTube. Todo esse conteúdo, você que está aí acompanhando pelo rádio, está também no Facebook e no YouTube. Fique à vontade, acesse aí. É a fanpage facebook.com/, Rádio Manhuaçu 106.9 e YouTube é o canal Tribuna do Leste. E a nossa convidada da terça é a doutora Ludmila Dornelas, ela que é especialista, vai falar para a gente mais uma vez, porque é especialista em clínica médica e medicina da dor. A gente tem falado nesses primeiros programas sobre fibromialgia, que é, sem dúvida alguma, algo assim que as pessoas precisam conhecer um pouco mais e entender e, inclusive, se cuidar. Doutora Ludmila, seja bem-vinda. Muito bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã do Ouvinte, da rádio. É um prazer estar novamente com vocês. Ótimo. Doutora, já desvendamos aqui várias dúvidas, questionamentos sobre a fibromialgia. Entendemos, inclusive, seus mecanismos. A pergunta agora é a seguinte: como é feito o diagnóstico da fibromialgia? É um diagnóstico que a gente tem que estar muito perto do paciente e ser muito bem olhado, até para que não seja confundido e alguma coisa fique passada para o lado. Então, a gente tem que entender primeiro como que é a dor do paciente. Começou tem quanto tempo? Que horas que essa dor começa? Onde que dói? Como que dói? Então, a fibromialgia vai doer no corpo inteiro, vai parecer que está dando formigamento, dormência, é uma dor profunda, geralmente o paciente não consegue explicar. Dói lá dentro, essa questão, dói nas juntas, dói nos músculos, parece que dói no osso, é uma dor que ele não consegue identificar e que dói, se você dividir o corpo em 4, então, dói para baixo da cintura, para cima da cintura, do lado direito e do lado esquerdo. Tem que estar com dor em todas essas questões. É uma dor muito intensa e, como a doutora já disse em outro programa, não é aquela dor localizada. Machuquei o dedo, então meu dedo está doendo. Não, não é isso. É uma dor no corpo todo, não é? Isso. E aí tem que estar acompanhada da questão dos outros sintomas, não é só dor. Se vai ter alguma questão em relação à fadiga, ao cansaço, que a gente já falou, ao sono, que é um sono que não a pessoa acorda cansada, a sensibilidade à luz, ao tato, ao som, a gosto, dificuldade de concentração, sensação do corpo rígido nos primeiros minutinhos ali da manhã. Então, tristeza, ansiedade. Existe um questionário que o médico preenche, que se chama ACR 2010. Em cima deste questionário, a gente vai fazendo a pontuação. Porque não tem um exame. Eu fiz um raio-x, deu que eu tenho fibromialgia. Não. Na verdade, pode acontecer que deu que você não tem outra coisa. E aí a gente vai pensando na fibromialgia. Entendeu? Eu fiz uma tomografia de corpo inteiro, não deu nada. Tá pensando? Então, assim, a gente tem que excluir outras coisas que podem estar agredindo o corpo da pessoa, tratar essas coisas e aí começar o diagnóstico de fibromialgia. Esse diagnóstico, doutora, ele é um diagnóstico mais difícil de ser feito na pessoa que já tem outras comorbidades? Vamos falar de diabetes, pressão alta, pessoas que têm outras doenças. É mais complicado? O diabetes, por exemplo, ele vai ter a dor nas pernas, geralmente, que é uma dor neuropática, que a gente chama dor nos nervos, os nervinhos da perna do diabético vai desencapando os nervos lá embaixo, os fios, vamos dizer assim. E aí a pessoa vai sentindo uma queimação, que a gente chama de queimação em botas. Sim. Parece que uma queimação como se ela tivesse a bota calçada na região da bota, está queimando. Por isso o nome, né? Então, confunde, porque é uma coisa que o fibromialgico queixa também. Entendi. A dor é parecida, né? São muitas coisas que podem confundir. Aí Diabetes, a necessidade de um cuidado maior no diagnóstico, da experiência e, inclusive, do tempo, né? Não Sim. tentar dar um diagnóstico muito rápido, né? Da experiência do médico e o tempo que o médico está acompanhando aquela pessoa. Geralmente, a gente desconfia da fibromialgia primeiro, né? Mas existe toda a história de vida da pessoa, história familiar, de quanto tempo que ela sente aquilo, de como que a dor caminha, se a dor... Enfim, com a experiência médica e com um pouquinho de tempo, é um diagnóstico possível de ser feito, apesar de não ter nenhum exame que a gente consegue fazer hoje. Sim.
Uma vez diagnosticada a fibromialgia, né? A pessoa foi ao consultório, fez lá os testes, conversou com o médico, então definiu, é um caso de fibromialgia. Como que se dá esse tratamento, doutora? É um tratamento que vai ter que fazer a vida toda? A pessoa, ela trata um determinado tempo e já consegue ter uma qualidade melhor de vida? Como que é? Importante dizer que a fibromialgia é uma síndrome crônica, é uma doença crônica. Então, a pessoa tem aquilo para sempre. Ou seja, como diabetes, hipertensão. Não é possível eliminar. Apesar de que eu tenho muitos pacientes que ficam sem sintomas. Sim. Mas se eu parar o tratamento e tirar tudo, e tudo que nós estamos fazendo, aí pode voltar. É um caso parecido, então, com o diabetes, né? Por exemplo, a pessoa está com diabetes controladinho. Isso. Mas se ela deixa de fazer o controle e não usa o medicamento, ela tem problemas sérios. Sim, é um pouco diferente apenas porque o diabetes, geralmente, a gente vai numa linha já de raciocínio mais bem estabelecida, de tratamento. Hoje, na fibromialgia, nós temos muitos caminhos e, às vezes, a pessoa já responde aquele primeiro caminho. Ela não precisa do outro caminho. Ou, às vezes, precisa de 2 caminhos, entendeu? Sim. Então, depende muito do paciente. Agora, a primeira coisa, evidência científica 1A, é o nível maior de evidência científica de tratamento de fibromialgia. Está preparado? Exercício. Interessante que, quando a gente fala de exercício, a gente percebe que praticamente em todas as situações em que a gente busca ter uma saúde melhor, o exercício, e que a doutora está fazendo agora, que é tomar água, sempre estão presentes, né? Porque é impossível você ter uma qualidade de vida se você não faz nenhuma atividade física e se você não usa água. E claro que e muitas outras coisas são necessárias, né? Mas isso aí são essenciais, né, doutora? É interessante até, porque assim, não apenas para fibromialgia, mas assim, a gente fala mudança de estilo de vida, na medicina a gente fala essa expressão. Ela vai ajudar, por exemplo, uma pessoa que está no início de começar um diabetes, se ela faz essa mudança, ela pode cessar aquela evolução da doença. Sim. Hipertensão também. Então, olha, gente, a responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. E na fibromialgia, o exercício, o que o exercício físico faz? A fibromialgia tem inflamação, você não detecta no exame, não, tá? Até um exame que a gente faz para poder ver se não é outra coisa. Então, o exame de inflamação que a gente consegue fazer de sangue nas pessoas, a fibromialgia, aquele exame vai estar normal. Mas a gente já tem comprovado que ela tem estresse oxidativo, estresse inflamatório micro no corpo todo. E o que faz essa reparação no corpo da gente? São as mitocôndrias. E o que a gente faz que a gente consegue ter mais mitocôndrias? Então, se eu estou com problema nas mitocôndrias, o que eu faço para ganhar mais mitocôndrias? Exercício. É a única forma. Entendeu? Então, daí a necessidade de não ficar parado, né? Gente, ai de nós que ficarmos parados. Ai de nós que temos vocação para poste. Entendeu? Porque não temos. O fim da vida. Dificilmente uma pessoa que não faz exercício, dificilmente a idade ela não vai estar avançando para uma situação de dependência, de cadeira de rodas, de não conseguir fazer as coisas. Não, e a gente percebe isso no dia a dia, observando, né? Aquela pessoa que tem essa prática mais assídua na sua vida, e comparando com aquela que não tem a prática, a gente percebe isso, né? A dificuldade da mobilidade, a dificuldade até de raciocínio. Aí vem também a questão mental, né? A questão do Alzheimer. Se você faz atividade física, isso aí ajuda nesse controle, nessa prevenção. Então, nada de ficar parado. Como disse a doutora, ninguém tem vocação para poste, né? E cuidado com o cachorrinho, né? Porque senão a vida vem e pode ser igual um cachorrinho para você, se você for um poste. Muito cuidado. Uma coisa interessante só, Luiz, só um ponto. A pessoa com fibromialgia, obviamente, entra pessoa sem fibromialgia, por exemplo, na academia. Ela vai evoluir mais rápido, ela vai sentir dor também, porque a musculatura ali sendo produzida dá uma dorzinha no corpo todo. Isso é normal. A pessoa com fibromialgia, ela vai ter essa dor um pouco mais acentuada. Então, ela vai no ritmo dela. O profissional
tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico, eles são preparados, eles devem ter sido preparados na faculdade, nesse sentido, de acolhimento. Você vai até um certo ponto. Agora, que o seu ponto não seja o poste. Sim, é preciso dar esse passo aí e o resultado vai ser muito positivo. Doutora, a gente falou aí dessas questões todas, até eu me lembro que num programa a gente falou, trazendo a fibro, né, e falando da força, da alimentação, do beber água, do repouso, da oração que deve nos acompanhar. Fazendo tudo isso, tendo esse cuidado, tendo aí, né, o diagnóstico da fibromialgia, a partir desse diagnóstico, a parte medicamentosa, como que funciona? Como que o médico entra com essa parte medicamentosa? Ou é possível você ter a fibromialgia e, de repente, nem usar medicamentos? É possível. É possível? Com exercício físico, uma ingesta aí, que você não coma muito carboidrato, abrir embalagem. Abrir nada de industrializado. Descascar. Nada de descascar. Não, nada de abrir, né? Descascar sim, né? Descascar a fruta. Desculpa. Nada de abrir coisas industrializadas. Então, vamos lá. Fazendo exercício, não comendo glúten, especialmente, bebendo água, buscar o possível para estar descansando e tendo 12 minutos de oração, que nós já falamos sobre isso, de oração profunda. Essas 5 coisas podem tratar a fibromialgia, podem tratar quase todas as doenças crônicas e pode ser que a pessoa não precise de medicamento. Isso acontece no diabetes também, na hipertensão. Isso é, sem dúvida alguma, uma informação muito boa e positiva que a doutora dá, porque, de acordo com o cumprimento daquela contrapartida do paciente, vai evitar medicamento. E quanto menos medicamento, melhor, né? Porque medicamento é droga, né? Sim. Então, esses aí é os 85%. Sim. Exercício, alimentação anti-inflamatória, alimentação sem coisas que inflamam. Então, sempre descascar. Nunca abrir as coisas que vêm da indústria. Beber a água. Fazer um repouso importante que tente, por mais que no fibromialgia seja um pouco mais difícil, isso tem que ser tentado com higiene do sono. Inclusive, aí fica uma questão. Quem não conhece a higiene do sono pode me pedir lá no Instagram, no direct, que eu mando. Tá? Como que funciona a higiene do sono. Questão de sair da tela, de relaxar, de tomar o chá, de fazer alguma coisa. São várias coisas que tem que ser. Colocar uma música suave à noite. Muitas coisas, muitas estratégias. E a oração. Então, assim, essas coisas potencializam o ser humano num nível que a doença fica lá embaixo. Sim. Você tem a doença, mas ela é administrável, né? Isso. Que não seja uma desculpa a sua doença. Que ela seja um caminho. Sim. Isso é importante. Doutora, a gente falou de medicamento e a gente sabe que... Agora, na verdade, nós vamos já partindo para o fim dessa entrevista e nós vamos fazer uma outra abordagem posteriormente sobre essa temática, porque a doutora trabalha com a cannabis medicinal. E a doutora já me disse aqui em off que o resultado é muito positivo, não só na questão da fibromialgia, mas também para outras doenças que aí estão acometendo as pessoas. Doutora, a cannabis medicinal na fibromialgia. Vamos falar um pouquinho, já deixando assim um spoiler para o próximo programa, para a gente falar dessa temática. Porque tem muita gente que é favorável, tem outros que não são favoráveis, e nós vamos falar aqui dos benefícios. Nós temos os tratamentos medicamentosos em primeira parte na fibromialgia, que aí vai entrar 2 tipos de medicamentos principais. Como eu falei que tem aquele sistema do cérebro que está meio alterado na fibromialgia, existem os medicamentos para ansiedade e depressão que a gente usa, que é justamente para diminuir essa ansiedade, essa dificuldade de humor, essa depressão, que vão estar trabalhando muito bem na fibromialgia. Ou seja, você controla isso para melhorar o resultado final. E a outra classe de medicamentos que a gente usa é a classe que acalma os nervos das pontas. Então, aí são os anticonvulsivantes, que vai ter mais a pregabalina e a gabapentina, que a gente usa para acalmar os nervos. É usado para diminuir aquela hipersensibilidade. Sim. Então, seria um primeiro caminho. É o tratamento inicial de praxe. E a gente tem muitos outros. É importante. Nenhum tratamento é uma sentença, não tem que ser para o resto da vida, a princípio. A pessoa tem que estar disposta a fazer também.
E outra coisa, vários caminhos levam a Roma. Eu tenho muitas cartas na manga. E na fibromialgia, cada vez surgem mais cartas. Sim. E cartas que têm me impressionado positivamente. Que beleza é poder ajudar alguém. Sim. Isso é um dom que eu agradeço a Deus, eu sei que é dele. E é muito importante para mim ver as respostas. Então, a cannabis medicinal, hoje já assim, existe o preconceito. A gente tem esse sistema dentro da gente, tá? Então, vamos lá. Eu nunca fumei a questão da maconha, e nós estamos falando de droga. Eu sou totalmente contra e nunca usei. Sim. Sendo muito sincero, podem até procurar aí. Mas a gente tem esse sistema dentro da gente. A gente produz o nosso sistema endocannabinoide. A gente produz 2 tipos de moléculas semelhantes. E esse sistema, geralmente, está atrapalhado em dores crônicas, muito especialmente em fibromialgia. Ou seja, há uma produção própria que, por conta da fibromialgia... Não está sendo produzido. É prejudicada. E aí, quando você entra com o medicamento, doses medicinais, que não vai haver essa questão de sair de si, de ficar fora do ambiente, alguma coisa nesse sentido, e nem de vício, não tem. Isso é comprovado, não existe nenhuma morte por uso de cannabis, nem o uso errado. Inclusive, doutora, para essa liberação, há todo um estudo, né? Tem, a Anvisa, e uma facilidade hoje, assim, o médico ele tem que saber prescrever, ele tem que ser conhecedor do que tem maior custo-benefício, aquilo que vai ser, que traz a questão boa, porque essa planta também ela é usada, por exemplo, para limpar o solo de Chernobyl, da usina nuclear lá na Ucrânia. Então, é uma planta que você não pode plantar no quintal, que você não sabe que vem junto. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, vai ser muito importante. Tem essa questão e tem a questão dos suplementos também que a gente faz. E aí, a reposição. Em quem está precisando de ferro, a gente vai entregar ferro, vitamina B12, a gente vai entregar vitamina B12, D de dado, vai entregar vitamina D. E a questão das mitocôndrias. É importante dizer desde já que não adianta comprar uma coisa que é de A a Z. Porque aquele de A a Z é para qualquer um. Não, verdade. Inclusive, então, a gente tem muito disso aí sendo anunciado, né? Uhum. Que você toma aí um suplemento que vai resolver todos os seus problemas, inclusive os financeiros, né? E não é bem assim, né? Porque cada caso é um caso, cada necessidade, cada pessoa tem uma necessidade, né? De repente você vai usar um suplemento que você nem precisa, né? Então tem que ter aí a prescrição. E né? o que você precisa na dose errada. Isso. Então é necessário que o seu corpo seja conhecido, que ele esteja sendo acompanhado e que ele esteja recebendo o que ele merece. Acho que isso é importante. Isso é importantíssimo. Dar ao seu corpo o que o seu corpo merece. Isso mesmo. Então, em outubro, a gente vai falar sobre cannabis medicinal. Vamos falar desses suplementos também com mais tempo. Vamos, com certeza. É um prazer estar aqui e mostrar essas possibilidades que são tão grandes. Recadinho, então, que estava falando em off, mas rapidamente para o pessoal com fibromialgia. Eu tenho, sim, pacientes com fibromialgia que hoje correm 10 quilômetros. Sim. E eu até brinquei, assim, falei, gente, agora eu vou ter que deixar de ser especialista em dor e virar especialista em medicina do esporte, porque eu estou tratando um atleta. Graças a Deus. E pessoa idosa, né? Tenho. Ontem atendi uma paciente de 84 anos que tinha sumido. Falei, aí voltou. Mas por que você demorou? Porque eu estava bem. Tem mais, não tem, não. Não estou precisando, né? Mas então, esse acompanhamento é importante, né, doutora? Extremamente importante. Essa senhora de 84 anos não é um exemplo. Não é exemplo desse caso. Porque ela estava com outros probleminhas que eu já estou podendo ajudar, graças a Deus. Sim. Mas o que é interessante, não desanimem, não tenham medo, ofereçam o melhor para o seu corpo. Ofereçam o melhor para a sua vida. Sejam a melhor versão de si mesmos. Vocês estão falando com uma pessoa que não tem uma perna, que a outra perna não funciona, que a coluna é toda emendada e está aqui. Acaba sendo um exemplo, quer eu queira, quer não. Então, eu sei de onde eu falo. Eu já parei de andar, eu já fiquei 2 meses sem saber se eu era paraplégico ou não, por causa de lesão. Então... E falei, eu vou dar ao meu corpo o que ele merece, todo o meu melhor. E é assim que a gente vive bem.
E está ao alcance de todos, né? Sim, é uma decisão. É uma decisão, dar esse passo aí para a qualidade de vida. Sua rede social, como a gente sempre destaca aí, porque eu sei que tem muita informação lá. Sim, @dor.DRA Ludmila. Dor Ludmila, a pessoa já vai me achar. Já acha fácil, né? Sim. Lá no Instagram, tem o meu YouTube também lá no Instagram. O telefone é 31 998430101. E eu atendo online em todo o país, atendo presencial aqui em Manhuaçu e em Belo Horizonte. Ótimo. Mais uma vez, obrigado pela presença nesse mês de setembro conosco aqui. Que outubro venha, que a gente traga mais programas informativos para o nosso público. Vamos, temos muito assunto, temos muita coisa, o conhecimento é um poder imenso e ele está a nosso alcance. Então vamos a nossa lá. briga aqui é só com o tempo, né? Muito obrigado, doutora Ludmila. Daqui a pouquinho seguiremos então com a Manhã do Ouvinte. Até já. A Rádio Campeã de Audiência. Campeã de audiência. Manhuaçu FM.